Bem-vindo, alunos! Aqui é o professor Rodrigo, do canal Rodrimelo Física e Química, e hoje vamos falar de dilatação volumétrica dos sólidos e dos líquidos. Isso é um tópico da Física 2 do segundo ano do ensino médio. Vamos lá para a aula, então. Vamos ver primeiro a dilatação volumétrica dos sólidos, porque ela difere um pouquinho da dilatação dos líquidos, apesar da fórmula ser a mesma. Nós temos que entender que na dilatação volumétrica, o que acontece? Um corpo ele aumenta no seu volume total. A gente viu na matéria passada a dilatação linear, onde o aquecimento faz com que uma barra aumente no comprimento, ou, quando ela é resfriada, ela encolhe. O que a gente tem que ter em mente é que essa barra ela tem comprimento, ela tem largura e ela tem espessura. Então, ela tem altura, comprimento e largura. Aqui, se vocês observarem, nós temos um bloco que tem comprimento, largura e espessura, que quando aquecido fica maior. O que a gente vai calcular? A gente vai calcular esse ΔV. Na matéria passada, chamamos de ΔL, porque era só comprimento linear, dilatação linear. E agora nós queremos calcular a dilatação volumétrica. Então, para calcular a dilatação volumétrica, nós vamos precisar da equação ΔV igual a VI vezes o gama, não é mais o alfa, esse cara aqui é o gama, vezes o ΔT. Então, a variação no volume é o que a gente chama de ΔV. A temperatura, ΔT. O volume inicial é o VI. E quem é o gama? O gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. O símbolo que eu desenhei aqui se chama gama. Nós temos o alfa, temos o beta e aqui estou falando do gama. Esse gama, gente, é 3 vezes o alfa. As tabelas trabalham com o alfa. Então, quando eu falo de dilatação volumétrica, eu estou falando de coeficiente volumétrico, que é o gama. Eu vou dar para vocês já direto ele calculado, vai ficar mais fácil de vocês fazerem os exercícios. Então, não se preocupem com isso aí, não. Vamos lá, seguindo. Lembrem de anotar aí as fórmulas e os exemplos no caderno de vocês. Vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Nós temos uma barra de ouro, essa barra está a 20 graus Celsius de temperatura, e ela tem as seguintes dimensões: 20 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 5 centímetros de profundidade. Qual será a dilatação volumétrica após ela ser submetida a 50 graus de temperatura? Vamos considerar que o coeficiente alfa do ouro, aqui eu dei como alfa, é o 0,000015. Então aqui eu botei uma barra de ouro para ilustrar. Essa barra tem uma largura, ela tem um comprimento e ela tem uma profundidade. Nós temos que primeiro fazer o seguinte: qual é o volume inicial dessa barra? É o comprimento vezes a largura vezes a profundidade. Eu preciso descobrir o volume que ela tem. Então, o volume dela será a multiplicação desses três valores. Multiplicando, nós temos 20 vezes 10 vezes 5, 1000. Como está em centímetro, isso ficou em centímetro cúbico. Esse é o volume inicial. Tem exercícios que já vai dar direto esse valor calculado. Agora nós vamos tirar os dados também da temperatura. Nós temos aqui que ΔT será a temperatura final, 50, menos a temperatura inicial, 20. Logo, ΔT é igual a 30 graus Celsius. E por último, nós temos que calcular o gama, que depois eu vou dar pronto para vocês, que é 3 vezes o valor do alfa. Nesse caso, eu vou ter que fazer 3 vezes o 0,000015. Então, o gama será 0,000045. E vamos aplicar na fórmula do ΔV, que nós vamos calcular através do VI vezes o gama vezes o ΔT. Esse ΔV
vai ser o VI, que é 1000, vezes o gama 0,00045, vezes o ΔT, 30 graus. Vamos pegar aqui e fazer a multiplicação. Multiplicando os três valores, nós vamos ter um ΔV de 1,35 centímetros cúbicos. Então, essa barra de ouro vai aumentar no seu volume total, tendo 1,35 centímetros cúbicos a mais do que tinha antes. Agora nós vamos ver a dilatação dos líquidos. A equação é a mesma. Estamos falando de dilatação volumétrica, líquido é um volume. Aqui nós temos um recipiente com um volume que depois aumentou. O que a gente vai calcular muitas vezes é esse aumento volumétrico. Tem que ter em mente também que se o recipiente é aquecido, o líquido aumenta de volume, mas o recipiente também aumenta de volume. Mas vamos nos preocupar em calcular somente o volume do líquido que está contido nos recipientes. Para calcular isso, a gente vai usar a mesma expressão, a mesma fórmula. ΔV é o VI, o gama e o ΔT. Observe que, quando eu falo de líquidos, como a gasolina, já é o gama. Quando eu falo de sólidos, como o chumbo, ele me traz o alfa. Então, quando eu falo de líquido, eu nem tenho que fazer aquela história de multiplicar por 3. Eu vou usar o gama da gasolina, o gama da glicerina, que são líquidos. Vamos ver aqui no exemplo. Eu tenho aqui um exemplo que fala: um caminhão-tanque foi preenchido com 20 mil litros de gasolina a 5 graus. Por exemplo, um caminhão-tanque de um posto aqui de São João do Sul foi para Porto Alegre, abasteceu com 20 mil litros, lá estava a 5 graus. Qual a dilatação volumétrica da gasolina se ela estiver num ambiente que a temperatura seja 25 graus? Esse caminhão retornou para São João do Sul, onde a temperatura está 25 graus. O que acontece? A gasolina dentro desse tanque vai aumentar de volume porque a temperatura aumentou. Como eu estou falando de líquido, eu já estou dando o gama da gasolina, que está aqui. Eu vou tirar os dados aqui do lado. Ó. O volume inicial, 20 mil litros. O ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial, o que me dá 20 graus Celsius. O gama da gasolina, 0,0012. Observem que tem menos zeros do que o gama dos sólidos. E nós vamos aplicar de novo na fórmula do ΔV, fazendo a multiplicação. Quanto de gasolina será que aumenta nesse cálculo aqui? Vamos botar aqui o 20 mil vezes o 0,0012 vezes o 20 graus. Vamos multiplicar aqui. Observe então que o resultado me deu 480 litros. Dentro desse tanque houve esse aumento. É claro que o tanque tem que ter uma margem para que não transborde esse combustível. Isso é comum. Se a temperatura diminuir, o volume vai diminuir. Se a temperatura fosse 20 graus negativo, iria encolher 480 litros. Isso acontece com a gasolina, acontece com o álcool e com vários líquidos. Então, é simplesmente você fazer a multiplicação para chegar nesse resultado final. Agora, a água, ela se comporta diferente dos outros líquidos. Observem que a água tem uma dilatação chamada dilatação anômala. Ela se comporta diferente no intervalo de 0 a 4 graus. Ela sofre uma contração e depois ela começa a se dilatar. Então, uma garrafa de água levada ao freezer, ela vai, em vez de encolher, ela vai aumentar de volume. Por isso que ela acaba estourando. Por isso também que formam-se placas de gelo sobre os oceanos e sobre alguns rios e pode ter vida abaixo dessas placas, devido a essa dilatação anômala. Chegamos ao final dessa aula. Eu quero que vocês anotem no caderno as definições, as fórmulas da dilatação volumétrica e os exemplos que eu apresentei aqui. Na próxima aula, a gente vai estar trabalhando com exercícios. Então,
Lembrem de acessar lá em www.profrodrimelo.wix.com/aulas o material que vocês têm para estudar no Google Sala de Aulas e nos nossos grupos. Um abraço, boa aula e até a próxima!